Paz e graça, amados irmãos, sejam bem-vindos de volta ao Cine TV Jerusalém, o canal de informação e notícias do Evangelho. Convosco de volta, Fernando Capangue, para mais um vídeo. E desta feita eu gostaria de trazer aqui mais algumas teorias da conspiração, porque nós agora estamos a viver no mundo da realização das conspirações. Aquilo que outrora era chamado de teoria da conspiração, nós estamos a ver agora a se cumprirem ao pé da letra. Nós vamos começar com uma notícia de 2019. Vejamos que é uma notícia do portal Tecmundo. E aqui diz: o governo dos Estados Unidos não dará mais informações sobre OVNIs, ou objetos voadores não identificados, certo? O governo dos Estados Unidos estava para dar algumas informações sobre os OVNIs, mas aqui diz que eles não dariam mais. Estamos a falar de uma notícia de 2019. Eu vou ler só um parágrafo e depois vamos para a notícia a seguir. Conspiracionistas, nós no caso, acreditam que o governo dos Estados Unidos esconde fatos sobre a presença de objetos voadores não identificados e da vida alienígena na Terra, com alguns relatos confirmando a existência de pessoas que viram essas aparições. Mas isto deve mudar, já que as autoridades do país norte-americano deixarão de informar ao público sobre tais acontecimentos. Então, vejamos que aqui o portal Tecmundo disse taxativamente que isso são coisas de teóricos da conspiração, certo? Porém, nós estamos no ano de 2022, é óbvio, e nós estamos aqui no site Now The End Began, que diz o seguinte: pela primeira vez em meio século, audiências públicas serão realizadas no Capitólio para apresentar evidências de incursões de OVNIs e contato de alienígenas com humanos. De acordo com uma reportagem do New York Times, na terça-feira, as audiências públicas no Capitólio serão as primeiras em 5 décadas a explorar o que esses avistamentos militares de aeronaves inexplicáveis podem significar e ajudar a remover o estigma de membros das Forças Armadas que relatam os encontros. Agora, vejamos. Aqui diz: pela primeira vez em meio século, audiências públicas serão realizadas no Capitólio para apresentar evidências de incursões de OVNIs. Ok? E vejamos que tal como diz aqui, não é? Serão realizadas no Capitólio para apresentar evidências de incursões de OVNIs. Muitas outras entidades governamentais começaram a admitir a existência dos OVNIs, a existência, e confirmar que muitos vídeos que outrora foram considerados como fakes são de facto reais, de aparição de objetos inexplicáveis, como o próprio nome diz, objetos voadores não identificados, e também a aparição de alienígenas e contactos com alguns seres humanos. Ok? Nós aqui sempre trazemos as coisas no âmbito bíblico, certo? Para que eu possa acreditar que determinada informação é verídica ou não, eu não vou para o Google, eu vou para a Bíblia. Porque se alguma informação contradiz o que eu aprendo pelas Sagradas Escrituras, logo eu descarto. A questão é, nós temos sempre falado aqui que os alienígenas existem, os extraterrestres é óbvio que existem, mas eles não são o que não são como são apresentados tanto pelos cinemas ou mesmo pelas notícias, neste caso. Os alienígenas, nós estamos a falar de demônios, e a Bíblia fala sobre demônios desde Gênesis e Apocalipse. Os demônios existem, Satanás existe, então são estes, apenas transfigurados, apresentando uma aparência de seres de luz, é como eles vão se apresentar, e é como são noticiados muitas das vezes, seres de luz, seres que vieram para salvar o planeta, e por aí vai. Então, a Bíblia chama esses seres de demônios. E nós não temos dúvidas de que os demônios existem. Porém, para que eles sejam apresentados oficialmente ao mundo, não podem ser apresentados como demônios. Tem que apresentá-los com outros nomes: alienígenas, extraterrestres, seres de outras dimensões e por aí vai. Agora, meus irmãos, antes de eu dar prosseguimento e abrir uma passagem bíblica, eu queria dar aqui
uma advertência de uma gravidade que tem sido ensinada por alguns canais, e alguns canais lusófonos, estou a falar propriamente de canais lusófonos, eu não posso falar de outros tipos de canais, que eles alegam o seguinte, quanto à questão dos alienígenas. E eles dizem ser cristãos, ok? E se fossem canais que não se consideram cristãos, até certo ponto, digamos que entenderíamos. Mas são pessoas que se consideram cristãos. E eu não vou mencionar aqui o canal, mas com certeza se você já assistiu algum vídeo deste canal ou de canais semelhantes, você vai dar conta disto. Canais estão a dizer o seguinte, que o universo é muito grande. E de facto Deus é muito poderoso. Então nós não podemos limitar a criação de Deus apenas na Terra. É isto que eles alegam. Ou seja, de uma forma direta ou indireta, estão a dizer o seguinte: os alienígenas não são demônios, são apenas outros seres que Deus criou, tal como nós, mas que encontram-se noutros planetas. E com esta afirmação, de uma forma ou de outra, as pessoas não veem esses seres com as demonices, por assim dizer, com as quais deviam ser vistos, porque nós estamos a tratar de demônios. As pessoas começam a aceitar e de uma forma ou de outra a entrar nessa narrativa que de facto os senhores do mundo querem passar para a humanidade. Muito cuidado com isso, são demônios e ponto final. E a Bíblia, que é o nosso livro de conduta, não nos fala de, digamos, outros seres semelhantes a nós que encontram-se noutras dimensões. A Bíblia fala sim de demônios, sim, demônios a Bíblia fala. Mas seres como nós, homens, percebem? Pessoas que precisam de salvação, a Bíblia não fala de nenhum outros seres feitos à imagem e semelhança de Deus fora da terra. Não existe. Fora disso só existem demônios, ok? Agora, concernente a isto, concernente aos avistamentos e por que razão tem sido cada vez mais comum falar-se sobre essa temática, tanto pelo Pentágono quanto outras agências governamentais, vejamos que a Bíblia já fala sobre isso no livro de Apocalipse 9. A Bíblia fala, por exemplo, que quando o quinto anjo tocou a sua trombeta, viu uma estrela que do céu caiu da terra e foi-lhe dado a chave do poço do abismo. Percebem? Poço do abismo. E quem se encontra no abismo? Quem são os que encontram-se no abismo? Lembram-se que quando Jesus libertou o homem gadareno, os demônios foram para os porcos. Mas antes disso, eles invocavam ou suplicavam para que não fossem lançados aonde? No abismo. Ou seja, é o local onde encontram-se aprisionados os demônios. Não todos, obviamente, há demônios que encontram-se aqui na terra, agem aqui na terra, mas muitos deles encontram-se aprisionados. Porém, chegará o momento em que eles vão ter livre acesso na terra. Percebem? E claro que será o clímax da grande tribulação. Mas a Bíblia fala no versículo 2, e abriu o poço do abismo e subiu o fumo do poço, como fumo de uma grande fornalha, e com o fumo do poço escureceu-se o sol e a lua, e do fumo vieram gafanhotos. Não vamos ver aqui gafanhotos ao pé da letra, certo? Sobre a terra, e foi-lhes dado poder como o poder que têm os escorpiões. Percebem? Então, a Bíblia fala mais aqui no versículo 6, que é muito interessante. E naqueles dias os homens buscarão a morte e não a acharão, e desejarão morrer e a morte fugirá deles. Meus irmãos, a Bíblia está a nos ilustrar o quão terrível estará este mundo com essas dimensões, com esses seres extradimensionais, com esses seres extraplanetários. Estou a falar fora do planeta Terra porque, obviamente, os demônios não estão limitados à sua ação ao se moverem apenas aqui na Terra, certo? Porque a Bíblia fala sobre regiões celestiais. Mas a questão é, quando estes demônios saírem do abismo, meus irmãos, será um caos inimaginável de tudo aquilo que você já viu, de tudo aquilo que você já assistiu no cinema e você ficou impactado. Nada se compara ao estado do mundo após a retirada da igreja. Nada se compara. Nada se compara ao caos que vai estar aqui, tanto mais que a Bíblia aí diz que os homens vão desejar a morte, mas a morte fugirá deles. Será o pior dos piores. Não existem palavras para descrever
como o mundo vai estar quando Satanás receber livre acesso aqui nesta terra. Meus irmãos, são tempos em que as pessoas devem se consertar com Deus. E vejam que nós começamos com uma notícia do Pentágono dizendo que vão ser apresentados agora os alienígenas. E talvez algumas pessoas querem que nós fiquemos apenas por aí. Não! Nós temos que vir e terminar na Bíblia, porque a Bíblia sempre fala sobre esse tipo de coisas, não é novidade, obviamente. A Bíblia já nos alertou há muito tempo e, portanto, nós devemos ter uma conexão sempre com aquilo que as Sagradas Escrituras dizem. Portanto, a Bíblia diz, e eu tenho sempre falado sobre este capítulo e versículo: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Este é o conselho que Deus dá a todos nós. A todo aquele que ainda não se consertou com Deus, o conselho é exatamente esse: buscai ao Senhor. E uma coisa que muitas das vezes eu tenho visto, há pessoas que dizem o seguinte: muitas das vezes as pessoas só criticam, mas não ajudam. Eu quero dizer uma coisa: há pessoas que, porque não querem mesmo ser ajudados, ou por vezes gostam tanto do seu pecado que não querem que se fale dos seus pecados, é a razão pela qual falam isso. Só criticam, não ajudam. Você sabia que a crítica é uma ajuda? Não existe ajuda melhor do que a crítica. Te dizer que isto está errado, te dizer que isso vai te levar para o inferno, te dizer que isto vai te levar para a morte, isso vai fazer com que você perca a salvação, são críticas, mas é para o teu bem. Então, quando eu te critico, eu estou a te ajudar, percebem? Principalmente quando nós estamos a fazê-lo baseados nas Sagradas Escrituras. E a Bíblia é um livro que critica a forma de viver do homem, percebem? Então, quando Deus está a nos repreender, é claro que está a nos ajudar. Quando está a criticar a nossa forma de viver, Deus está a nos ajudar, percebem? Então, há muita gente que diz, só criticam, não ajudam, deixem de criticar. As críticas são necessárias para que o homem deixe de viver a vida que está a viver. Então, eu vou pedir o habitual, amados irmãos, inscrever-se no canal, compartilhar o seu vídeo, deixar o seu like, deixar o seu comentário para que tenha mais relevância. Despeço-me aqui, Fernando Capangue. Até ao próximo vídeo.